Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje daremos início ao nosso curso de raciocínio lógico e começaremos falando das estruturas lógicas. Lembrando que, embora essa seja uma parte bem tranquila, porém ela é muito importante, pois será a base para que possamos compreender e aprender toda a parte de raciocínio lógico, certo? Então, se você não entendeu alguma coisa ou se você deixou passar algo, deixe nos comentários. A gente vai responder o mais rápido possível, tá? Mas não deixe passar nada. O curso vai ser bem lento, bem detalhista. Vocês vão aprender tudo que vocês precisavam estar nesse curso. Vai ter muitos exercícios. Vai ser um curso bem completo, tá? E eu vou de uma forma bem lenta para que vocês compreendam bem, certo? Então, vamos lá. Conceito de proposição. Primeira coisa importante, pessoal, é proposição, não é preposição, tá? Preposição você estuda na gramática. Aqui a gente vai estudar proposição, certo? Então, vamos lá. Proposição é todo conjunto de palavras ou símbolo que exprimem uma ideia de sentido completo. Então, uma proposição tem que ter sentido completo. E que, além disso, pode ser julgada como verdadeiro ou falso, certo? Então, uma proposição, ela tem que ter duas características. Então, uma proposição, ela tem que ter sentido completo e possibilidade de julgamento em verdadeiro ou falso, certo? Então, vocês têm que guardar isso. Para que uma sentença seja considerada uma proposição, ela tem que ter sentido completo e possibilidade de julgamento, em que se ela é verdadeira ou se ela é falsa, certo? Daí você me pergunta, mas professor, o que seria uma sentença com sentido completo? Tá, vamos lá. Imagina se eu chego e falo para você: computador. Se eu chego e falo computador, você vai falar, computador, mas você quer que eu faça alguma coisa com o computador? Você quer que eu pego? Você quer que eu limpo? Entendeu? Não é uma sentença completa. Se eu falo para você computador, não tem um sentido completo. Agora, se eu falo para você o computador está velho. Então, agora você percebe que essa sentença ela tem um sentido completo. E o que confere a ela um sentido completo? É a presença do verbo. Então, toda proposição obrigatoriamente tem que ter verbo. Entendeu? Então, todas, sem exceção. Porém, você tem que tomar cuidado, porque existe palavras que têm verbo, mas que não é proposição. Porém, toda proposição tem que ter verbo. Tem palavras que têm verbo normalmente, mas não é proposição. Agora, para ser proposição, tem que ter verbo, certo? Então, o que tiramos daqui? Tiramos que proposição é uma sentença, e essa sentença ela tem que ter sentido completo. Então, entre parênteses, tem que ter verbo
e tem que ter possibilidade de julgamento, em que se a sentença ela é verdadeira ou falsa, certo? Eu vou repetir bastante os conceitos, tá? Para que vocês consigam fixar bem todo o conteúdo. Vamos a alguns exemplos de proposição. Marcelo foi aprovado no concurso. Então vamos lá. Tem sentido completo? Marcelo foi aprovado no concurso? Tem, né? Porque tem verbo, ó. Então tem sentido completo. Então, sentido completo. Então, tem. Tem possibilidade de julgamento para saber se essa sentença ela é verdadeira ou falsa? Tem, né? Você não conhece o Marcelo. Então, como é que você vai saber se essa sentença ela é verdadeira ou falsa? Então, você pode questionar. Então, possibilidade também temos, né? Temos a possibilidade. Letra F, hein, pessoal? Tem a possibilidade de julgamento. Temos também. Então, ela é uma proposição. Maria namora Pedro e Otávio é médico. Então, Maria namora Pedro e Otávio é médico. Tem sentido completo? Tem, né? É uma frase que tem verbo. Então, sentido tem. Tem sentido completo? Tem. Agora, tem a possibilidade de julgamento? Tem, né? Você não conhece Pedro, você não conhece o Otávio, então tem a possibilidade de julgamento para saber se ela é verdadeira ou falsa. Então ela é uma proposição, porque ela permite a gente os dois elementos, certo? Agora eu te pergunto, 9 igual a 2 mais 2 é uma proposição? Daí você vai me dizer, não é, né, professor? Pois não tem verbo. Mas sim, ela é uma proposição. Vamos escrever ela. 9 é igual a 2 mais 2. Então, ó, olha o verbo aqui, ó. Então, ela tem sentido completo, certo? Sim, professor, ela tem sentido completo. E a possibilidade dessa sentença ser verdadeira ou falsa? Também tem, né? Nessa aqui, você sabe que pela matemática é uma sentença falsa, né? Porque 9 não é igual a 2 mais 2, 9 não é igual a 4. Então você sabe que é uma sentença falsa. Então você consegue julgá-la, entendeu? Essas daqui, ó, talvez vocês não vão conseguir julgar essas outras proposições, essa A e essa B. Por quê? Porque você não conhece Marcelo e Mariana. Essa você consegue porque você conhece a matemática, né? Então, essas daqui, ó, o enunciado vai trazer para você se elas são verdadeiras ou falsas, certo? Certinho? Então, ó, outro exemplo. Se Vinícius é servidor do INSS, então ele é técnico judiciário. Você concorda que o Vinícius ele pode ser servidor, como também pode ser da limpeza, não necessariamente ele pode ser técnico judiciário, como também pode ser verdadeiro, como ele pode ser técnico judiciário. Então, essa também é uma proposição, porque ela tem verbo, então ela tem sentido, como também ela admite a possibilidade, certo? Então, para ser uma proposição, tem que ter os dois, sentido e possibilidade. Não adianta ter só um, às vezes tem sentido, mas não tem a possibilidade, então não é proposição, certo? Vamos dar um exemplo dos casos que não são proposição, para que você possa compreender melhor. Não são preposições. Frases imperativas. Sentenças imperativas apresentam ideia de ordem, conselho e pedido. Então, essas sentenças não são consideradas proposição, certo? Exemplo, se eu falo para você, estude muito, estou te dando uma ordem, estude muito. Tem sentido completo? Tem, né? Tem verbo, então ela tem sentido. Tem sentido completo. Agora, faz sentido eu te dar uma ordem e você julgar se ela é verdadeira ou falsa numa ordem? Não faz sentido, entendeu? Então,
Não tem possibilidade. Então, não tem possibilidade. Então, logo, não é uma proposição, certo? Se eu te der uma outra ordem, erga a mão. Se eu te falar, erga a mão, tem sentido completo? Tem, você entendeu, tem sentido. Agora, faz sentido? Tem a possibilidade de você julgar se essa ordem é verdadeira ou falsa? Não tem, entendeu? Então, não tem possibilidade. Logo, não é uma proposição, certo? Outra ordem, beba água. Também é a mesma coisa. Tem sentido completo? Tem sentido completo, mas a gente não tem a possibilidade de julgamento. Então, ela não é uma proposição, certo? Vamos a um outro exemplo. Não são proposições, frases interrogativas. Sentenças interrogativas não nos dá possibilidade de julgamento, como verdadeira ou falsa. Assim, não são consideradas proposições. Então vamos lá. Qual é a sua idade? Se eu te pergunto qual é a sua idade, tem sentido? Tem sentido. Tem verbo, então tem sentido. Tem possibilidade de julgamento? Não tem. Se eu te pergunto qual é a sua idade, você vai falar verdade, mentira, falso, verdade. Não tem possibilidade de julgamento. Então, não tem possibilidade. Então, logo, não é uma proposição, certo? Há cachorros que não são carinhosos? Tem sentido? Tem sentido. Tem verbo, tem sentido. Você pode... É uma pergunta, então você não tem possibilidade de questionar se essa pergunta é verdadeira ou falsa, certo? Então, tem sentido, mas não tem possibilidade, certo? Então, logo, não é uma proposição. Agora, imagina assim, ó. Há cachorros que não são carinhosos. Mas se aqui, ó, não tivesse uma interrogação, e sim um ponto final. Então, isso sim seria uma proposição, certo? Porque ele não está te interrogando. Então, você poderia discutir, né? Há cachorros que não são carinhosos? Daí você teria a possibilidade de julgamento, se é verdadeiro ou falso. Mas como aqui é uma interrogação, então ele não te dá essa possibilidade. Então, frases interrogativas não são proposições, certo? Outro exemplo, você conseguiu terminar a prova escrita? Outra frase com interrogação. Então, tem sentido? Tem sentido. Tem sentido? Tem. Mas não tem possibilidade. Sentido tem, mas não temos possibilidade. Então, não é uma proposição também, certo? Outros exemplos que não são preposições, frases exclamativas, não são proposições. Sentenças exclamativas externam sentimentos, sensações, reações a determinados atos. Dessa forma, não são passíveis de julgamento como verdadeiras ou falsas, e como consequência, não pode ser classificado como proposição, certo? Minha filha nasceu. Imagina a pessoa falando isso de forma emocionada, certo? E o que confere essa forma emocionada é o sinal de exclamação, certo? Se aqui tivesse um ponto final, daí sim você poderia jogar como falso mentira. Mas como é uma emoção, uma reação, né, determinada pelo ponto de exclamação, você não tem a possibilidade de julgar como verdadeira ou falsa. Então, vamos lá. Sentido, ela tem sentido, pois tem verbo, então ela tem sentido. Mas não tem possibilidade. Então, sempre quando você pegar uma sentença, você tem que fazer essas duas perguntas. Tem sentido? Tem verbo? Tem. Tem possibilidade? Daí, se tiver, sim, é uma proposição. Se não tiver, não é uma proposição, certo? Passei no concurso. Imagina a pessoa alegre falando para você: passei no concurso. Entendeu? Que isso pelo sinal de exclamação. Então,
tem sentido, mas também não tem a possibilidade, certo? Então, não possibilidade. Pessoal, não liga na letra que eu ainda estou acostumando a escrever nessa mesa, certo? Você é muito baixo. Mais uma vez, você é muito baixo. Isso é uma exclamação, então tem sentido? Tem sentido, mas não tem possibilidade de julgamento. Então, logo, nenhuma das três são uma proposição, certo? Então, aqui a gente viu que frases exclamativas, frases interrogativas e frases imperativas não são proposições, certo? Existe só essas três, professor? Não. Também existe as frases que são consideradas frases abertas e as que são paradoxos, que a gente vai ver ao longo das próximas aulas, certo? Porém, essas são as mais importantes, que vocês têm que guardar, tá? Não tem outro jeito. Mas a gente vai fazer inúmeros exercícios ao longo do curso e vai ser baba vocês guardarem isso, tá? Então, vamos fazer um exercício para ver se vocês entenderam bem. A sentença: é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? Então vamos lá, vamos fazer a pergunta. Tem sentido completo? Ou seja, tem verbo? Então, é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? Então, uma frase com verbo. Então, sim, temos sentido completo. Agora, tem possibilidade de ser verdadeiro ou falso? Então, tem essa possibilidade? Não tem, né, pessoal? Por quê? É aqui, ó. Olha o sinalzinho aqui de interrogação. Então, não tem possibilidade, não tem como classificar se essa é uma sentença verdadeira ou se é uma sentença falsa. Então, resposta: isso não é uma proposição, certo? E aqui, ó, aqui ele fala proposição composta, tá? A gente ainda vai aprender o que é uma proposição composta, uma proposição simples, tá? Certinho. Então, galera, essa primeira aula é isso. E espero vocês na próxima aula. E se vocês puderem deixar aquele comentário, aquela curtida e se inscrever no canal, eu agradeço muito, certo? E até a próxima aula e muito obrigado.